nesse vídeo de hoje você aprendeu a controlar todos os campos do ACF com um arquivo local que melhora a performance e também a gestão de versionamento do plugin. E aí pessoal, beleza? Rodrigo Gomes aqui e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver como que você pode configurar arquivos de JSON local para o Advanced Custom Fields e assim você vai poder trabalhar com versionamento e além disso melhorar a performance do plugin. Então nem perde tempo, já solta o dedo no like, se inscreve no canal e vem programar comigo. E por que você deve utilizar o local JSON com ACF? Na verdade, a gente pode acessar a documentação do ACF e ver o passo a passo aqui e também a importância de utilizar esse recurso. O local JSON é um recurso muito útil que salva os grupos de campos, post types, taxonomias, páginas de opções como um arquivo JSON no seu tema, né? Não só no tema, mas a gente pode estender isso também para um plugin que a gente estiver desenvolvendo e eu vou mostrar exatamente nesse formato, estendendo essas funções para dentro de um plugin. A ideia é similar ao cache e ambos melhoram drasticamente a velocidade do ACF, permitindo também o controle de versão dos seus campos, das configurações dos seus campos. Então, o principal aqui é que a gente vai melhorar a performance e ainda poder controlar a versão dos campos, principalmente quando nós estamos desenvolvendo e precisamos fazer uma atualização em produção. Sem mais enrolação, já vemos a documentação aqui, vamos começar bem no passo a passo. Eu vou acessar o nosso site aqui, o WordPress, estou com uma instalação do WordPress bem limpa, vou simular aqui, por exemplo, como se a gente estivesse criando um cadastro para ativos de TI. Vamos simular assim, ativos de TI. Beleza, agora que a gente já tem um grupo de campos aqui, nós temos algumas informações aqui que são bem importantes. A gente tem a chave desse grupo de campos, a quantidade do grupo de campos também, e por enquanto, toda vez que é requisitado, por exemplo, até o carregamento desse grupo de campos aqui, isso é feito consultando a base de dados, porque a gente ainda não tem o arquivo de local JSON. Existem duas formas da gente fazer esse controle. Uma das formas vai estar aqui na documentação, que a gente já vai dar uma olhada, e existe uma forma bem simples também de fazer esse controle, que é colocando dentro do nosso tema uma pasta chamada acf-json. Então, vou ver aqui, ó, o tema que a gente está utilizando nesse projeto. Eu estou aqui ó, com sample theme aqui, eu criei um tema básico aqui, scaffold mesmo, só para a gente testar, e dentro desse tema eu posso colocar essa pasta chamada acf-json. Então vou acessar a pasta do projeto, aqui, acessar a pasta do projeto, e dentro desse tema nós vamos criar uma pasta chamada acf-json. É claro que isso você vai fazer se você estiver desenvolvendo um tema ou se você estiver utilizando um tema filho, porque se você estiver utilizando um tema, por exemplo, da comunidade, um tema de terceiro, toda vez que tiver atualização, essa pasta aqui vai ser eliminada. Então, o principal é quando a gente estiver desenvolvendo um tema ou estiver utilizando um tema filho também. Então, vou abrir aqui o acf-json e essa pasta até o momento está vazia. Se nós voltarmos agora no ACF, você vai ver que a gente ainda tem a mesma comunicação de antes, a mesma informação, não vai ter mudado nada nos nossos campos, mas a partir de agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar novamente os nossos fields aqui, nossas configurações, e vou salvar essas alterações. A partir do momento que eu salvei essas alterações e o ACF encontrou a nossa pasta chamada acf-json, ele vai começar a gravar essas informações nesse arquivo JSON e você vai ver que a gente tem agora aqui ó, o JSON local informando que ele já está salvo. E se a gente retornar na pasta do nosso tema, você vai ver que a gente tem um arquivo de JSON que é exatamente a chave desse nosso grupo de campos. E eu posso abrir esse arquivo JSON aqui, que você vai conseguir ver que esse arquivo traz exatamente as configurações do ACF desses campos que foram customizados. E aqui a gente tem até a data de modificação desses campos. Isso daqui ele vai se tornar o seu arquivo principal
de carregamento e de salvamento dos campos de ACF. E a partir desse momento você pode levar esse tema para lugares diferentes ou para versões de WordPress diferentes e carregar todas as configurações de campos do ACF. Sem contar que a gente vai ter a melhoria aí de performance, porque os campos vão ser lidos a partir desse arquivo de JSON. Mas isso daqui é o básico e a gente não vai seguir apenas isso. Nós vamos dar uma olhada na documentação para ver o que a gente pode fazer estendendo essa funcionalidade dentro de um plugin proprietário. Então, para avançar nessa etapa, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser excluir essa pasta aqui, ACF JSON, do tema, porque nós vamos levar essa configuração direto para o nosso plugin. Excluindo a pasta, atualizando novamente aqui a página do ACF, a gente pode consultar que não tem mais aquela informação do local JSON. Mesmo que você exclua a pasta, os seus campos não vão ser excluídos, porque eles também estão salvos na base de dados. A pasta e o arquivo local JSON é só para a gente ter esse controle de versionamento e esse cache de acesso mais rápido à construção dos nossos campos. Então, beleza. Agora, voltando na parte do plugin, eu também estou com um plugin aqui super básico de início, fiz um scaffold aqui só para a gente acompanhar e eu vou direto no arquivo do meu plugin e na documentação para a gente começar a entender quais as funções que nós vamos utilizar para fazer esse carregamento dinâmico. E só voltando um pouco aqui na documentação, essa primeira parte que a gente viu também está descrita na documentação, onde se cria uma pasta, uma nova pasta no seu tema chamada ACF JSON com permissão de escrita. Então, como nós já vimos essa parte aqui, vamos direto para as funções, para os hooks do ACF que permitem a gente controlar aonde são salvos os arquivos e da onde eles são carregados. Então, inicialmente a gente vai ver que existe uma função que passa por um hook chamado ACF Settings Save JSON, que é onde de fato vai salvar o nosso arquivo JSON, e nós vamos utilizar essa função. Você poderia pegar essa função e utilizar diretamente no Functions do seu tema, que funcionaria adequadamente também. Só que no nosso exemplo, nós vamos fazer isso dentro de uma classe que vai ficar com essa responsabilidade de fazer o carregamento e o salvamento dos nossos arquivos JSON do ACF. E nessa classe, estou montando uma classe estática aqui, a gente pode colar aquela função que a gente acabou de copiar aqui do ACF e o nosso filtro nós vamos jogar aqui na nossa função de inicialização da classe. Como é uma classe estática, eu estou chamando diretamente esse método da classe. Então, a gente vai alterar aqui para chamar pelo método e nós vamos mudar um pouquinho o nome aqui para não ficar esse nome extenso, porque a gente não precisa de todo esse exemplo aqui que veio da documentação. Como a gente tem uma classe estática, vamos informar aqui que a gente quer carregar diretamente dessa classe. Beleza, já está ótimo aqui. E você vai ver que é uma função bem simples, né? Ela recebe o path do ACF e retorna o novo path onde vai salvar os arquivos. Para salvar esses arquivos, eu vou colocar eles em uma definição que eu tenho que vai trazer para mim a pasta do plugin e eu vou colocar isso dentro dessa pasta aqui. Então, eu tenho a pasta do plugin, WP Plugin Scaffold, por exemplo. Eu tenho a pasta de includes, ACF, e eu vou colocar aqui dentro uma nova pasta chamada local JSON, por exemplo. Não precisa ser o mesmo nome da pasta da documentação. Poderia ser também ACF JSON, mas eu vou deixar como local JSON o nome da pasta. Então, a gente está includes, ACF e local JSON. A gente pode até melhorar um pouquinho isso daqui, se a gente precisar usar mais algumas vezes, e colocar isso aqui em uma variável também. Vamos chamar de local path. Ótimo. Então, a gente vai colocar isso aqui nessa variável e a gente pode chamar ela aqui, que vai ficar melhor para a gente controlar as coisas. Ótimo. Então, agora eu estou recebendo o path e eu vou retornar diretamente o nosso path aqui, local JSON. E a partir disso, a gente pode já depurar como que as coisas vão estar acontecendo aqui, até para acompanhar como que vai acontecer o carregamento e o salvamento aqui do ACF. Então, vamos voltar aqui para o ACF e nesse momento a gente ainda não tem o local JSON. Nós não temos o local JSON porque até agora não foi salvo esse arquivo. Então, toda vez que você configurar o local JSON, é necessário realizar pelo menos o salvamento de um dos grupos de campos. Então, eu vou salvar as alterações aqui. Você vai ver que ele já chamou a nossa função
e nós estamos recebendo aqui, ó, o path original seria o path lá dentro do nosso tema, naquela pasta ACF.json. E a gente substituiu esse path original para entregar o nosso path aqui dentro da pasta do nosso plugin. Então, vou avançar aqui a execução. Salvou o grupo de campos, vamos retornar para a nossa visão geral. Porém, até o momento, ele vai dizer ainda que a gente não tem o local JSON. Porque mesmo que a gente tenha salvo o nosso grupo de campos aqui, nós ainda não estamos dizendo para ele carregar a partir desse local também. Então, agora a gente volta aqui na documentação e nós vamos encontrar a segunda parte que fala do carregamento. Aqui tem outras opções que a gente pode passar daqui a pouco, mas vamos focar aqui já no carregamento. Da mesma forma, ele fala que o carregamento também ele pode ser feito pela pasta ACF.json e a gente vai carregar essa função aqui de exemplo. Então, vamos voltar no nosso plugin e colocar essa função aqui também. Adicionar a mesma coisa, o nosso filtro aqui em cima. E vamos chamar essa função aqui myACF.json.load. Tá ótimo também. Então, vamos passar aqui. E agora a gente vai dar uma olhada na função, que ela é bem simples. Ó, ela remove o path original e adiciona o novo path e retorna isso. Então, a gente pode adicionar vários paths aqui para retornar. Então, vamos pegar esse nosso mesmo local, que a gente pode melhorar mais um pouquinho, né? Na verdade, vamos colocar tudo aqui na nossa variável e retornar só o nosso local path. Beleza, vamos retornar aqui o nosso local path também. E agora a gente pode salvar. Vamos entrar aqui na depuração e ver o que vai acontecer nesse momento. Voltando aqui, vou recarregar a nossa página. Você vai ver que a partir desse momento ele vai receber esse paths aqui, que o original seria a partir do nosso tema. A gente vai remover esse paths e vai começar a construir o novo path. E o nosso novo path leva para a pasta do nosso plugin dentro de ACF local JSON. Então, vamos finalizar a execução aqui. E beleza. A partir desse momento, agora a gente já tem acesso ao local JSON, tanto o salvamento quanto o carregamento. E isso tudo está sendo controlado aqui pelo nosso plugin. E agora a gente praticamente já fez o que precisava ser feito, acompanhando o tutorial aqui e vendo a parte mais básica, mas a gente vai explorar um pouquinho mais. Só que antes de explorar isso, eu falei de duas vantagens que a gente tem ao carregar o ACF local JSON. Uma das vantagens é performance. Ao invés de consultar a base de dados, ele carrega a partir desse arquivo de JSON. A outra vantagem é controlar o versionamento. E o que isso significa de fato? Beleza, a partir desse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma build desse meu plugin aqui e eu vou instalar ele em outra instância do WordPress. A gente vai transferir esse plugin para outra instância do WordPress. Já vou direto aqui para a instalação de plugins. Vocês vão ver que a gente tem só um plugin aqui, Query Monitor. Eu vou instalar tanto o ACF, ou seja, nós nunca tivemos o ACF instalado nessa instância aqui do WordPress, então vamos instalar o ACF. Beleza? ACF instalado. Nós podemos agora verificar até no painel do ACF que nesse momento a gente ainda não vai ter nenhum campo, né, customizado criado nessa instância aqui do WordPress. Então vamos imaginar que essa instância é o site WordPress que está rodando em produção. E agora você vai enviar o plugin que você desenvolveu para adicionar novos recursos nesse site em produção. E junto com esses recursos você precisa de uma série de campos do ACF. Até o momento nós não temos campos nenhum, então vamos agora instalar o plugin que a gente acabou de gerar a build. Beleza, já vamos ativar o plugin também.
E agora a gente tem o nosso plugin aqui que requer o ACF, então a partir desse momento ele não deixa mais a gente desativar o ACF e a gente pode voltar aqui agora nas configurações de ACF e visualizar que nossos grupos de campo têm uma opção de sincronização disponível. Até o momento, o nosso banco de dados não tem nenhum grupo de campos sendo carregado, o nosso tema não tem nenhuma pasta do ACF com arquivos JSON e a gente tem aqui a opção de sincronizar, porque ele verificou que a gente tem a sincronização disponível dos campos que nós geramos, que nós podemos clicar aqui em importar, e a partir do momento que ele importar, ele vai gravar esses campos no banco de dados, então nós vamos ter esses campos gravados no banco de dados, mas nós vamos ter esses campos sendo carregados pelo arquivo JSON local. Então, a partir desse momento, a gente tem outra instalação do WordPress carregando todas as nossas configurações. E qualquer alteração que você fizer na origem, no ambiente de desenvolvimento, por exemplo, quando você gerar uma nova versão do plugin e enviar para a produção, nós vamos ter esses campos atualizados, sem precisar ficar fazendo isso manualmente. Então, a partir de agora, nós temos esses campos já configurados. Se caso, por exemplo, eu desativar esse plugin, esses campos estão sincronizados também na base de dados do ACF e a gente consegue, dessa forma, controlar também o versionamento. Beleza, agora voltando aqui no nosso estágio inicial, onde nós estávamos trabalhando com uma classe dentro do nosso plugin para controlar o salvamento e o carregamento dos campos, nós vamos adicionar um novo grupo de campos aqui para fazer mais alguns testes com as funções da documentação. Então, eu vou criar um grupo de campos para usuários e eu vou adicionar a opção de cargo aqui para esse usuário. Vamos definir também para ele já carregar lá no formulário do usuário e beleza. Vamos salvar essas alterações e retornar aqui para o nosso grupo de campos. Beleza, agora nós temos aqui ativos de TI e usuários. Os dois estão salvos dentro da nossa pasta do local JSON. Então, a gente pode ver que já temos dois arquivos aqui de JSON e a próxima função que nós vamos ver aqui na documentação é onde nós podemos alterar aonde é salvo os arquivos. Deixa eu só encontrar aqui. Beleza, aqui a gente tem a opção aqui desde o ACF 6.2, então tem a questão da versão também, um novo filtro com 2 parâmetros e esse filtro retorna aqui o Save Paths. Vamos dar uma olhada na função, que também parece uma função bem simples, mas a gente pode fazer o quê? A gente pode receber as pastas que a gente tem que carregar, definir pelo título do nosso tipo de campos aonde que ele precisa salvar esse arquivo. Então vamos fazer também a mesma coisa, pegar essa função, vamos adicionar ela aqui, vou adicionar ela depois do save, porque ela vai tratar as pastas que a gente vai controlar. Então beleza, vamos pegar essa função, pegar o filtro dela. E agora vamos dar uma olhada nos nossos grupos de campos, onde nós temos ativos de TI e usuários. Eu vou pelo nome usuários aqui, vou tratar só de uma pasta para a gente ver como isso funciona. Então aqui eu vou definir que quando o post title for usuários, ele vai levar a nossa pasta lá para o nosso local path e ele vai anexar dentro de uma pasta chamada usuários, por exemplo. Eu só vou fazer essa alteração aqui, é mais do que suficiente para a gente. Beleza, e agora no meu local JSON eu vou criar uma pasta chamada usuários. Perfeito. A partir desse momento, o nosso arquivo JSON de usuários é para ser salvo dentro dessa pasta. Se você tiver uma estrutura que você criou muitos grupos de campos, não só grupos de campos, mas também como postagem, taxonomias, nós podemos utilizar isso para salvar cada um em uma pasta determinada. Então, a partir disso, a gente pode executar de novo aqui o nosso save, porque toda vez que ele vai salvar o arquivo é exatamente quando nós salvamos as alterações, que agora ele vai criar o nosso arquivo lá dentro da pasta usuários. Só que aí tem um detalhe, eu vou fazer um teste aqui para vocês verificarem. Eu vou deletar o nosso arquivo JSON que estava fora, salvei o nosso novo arquivo JSON aqui dentro da pasta usuários
e vou atualizar a nossa página aqui de grupo de campos. Nesse ponto, o ACF informa que a gente tem um JSON salvo lá de ativos de TI, que ainda está sendo carregado pela pasta principal, e nós temos usuários aqui que está aguardando salvar. Por que ele informa que está aguardando salvar se a gente já salvou esse grupo de campos? A partir do momento que a gente altera a pasta para um tipo, por exemplo, de grupo de campos, no caso aqui usuários, nós precisamos informar também nesse nosso paths aqui que nós temos outra pasta para ser carregada. Então nós vamos ter também dentro do nosso path de carregamento a pasta usuários. E isso você vai repetir para quantos paths customizados você fizer dentro do salvamento. Então agora a gente está de fato informando que a gente está salvando o grupo de campos usuários em um path específico, né, dentro aqui da pasta usuários, e que também a gente tem esse path aqui no nosso array que vai definir todos os lugares que o ACF tem que olhar para carregar os campos. Então vamos salvar aqui e atualizar de novo, para ele informar agora que o nosso JSON local já está salvo. Então ele já está conseguindo fazer o salvamento do local JSON dentro da pasta usuários e também carregar a partir dela. E olhando de forma geral, essa função aqui que a gente viu explica exatamente isso aqui. Na documentação, a gente tem outras opções, como alterar como a gente quer que seja salvo o nome do arquivo. Então, ao invés dele vir group e o ID da chave, nós podemos configurar personalizado o nome do arquivo e também tem a possibilidade de você verificar esses hooks pela chave, pelo nome, pelo tipo de postagem. Tem bastante coisa aqui, mas eu não vou estender tudo porque agora acho que já ficou bem claro e quem lê a documentação também pode ver essas outras possibilidades aqui de serem configuradas na nossa classe, por exemplo, que está controlando os carregamentos e os salvamentos dos arquivos de JSON do ACF. E vamos fechar essa etapa aqui com chave de ouro, exportando novamente uma nova versão do nosso plugin e importando naquele outro WordPress para a gente verificar que nós podemos carregar os novos campos que foram criados dentro de outra instalação do WordPress. E vamos enviar a atualização do nosso plugin. Então, beleza, vamos colocar aqui, instalar. E a partir de agora você pode sincronizar os novos campos de ACF a partir do local JSON. Beleza? Vamos sincronizar. E nesse vídeo de hoje você aprendeu a controlar todos os campos do ACF com um arquivo local que melhora a performance e também a gestão de versionamento do plugin. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, entendido como funciona o carregamento do JSON local do ACF para melhorar aí o seu desenvolvimento, melhorar aí os seus recursos quando você trabalha com o ACF junto com o desenvolvimento de plugins. E já sabe, né? Tá gostando do nosso conteúdo? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!